Bom dia, sejam muito bem-vindos nesse sábado de manhã. Nós vamos fazer uma live super especial com a doutora Fernanda. Tenho certeza que vocês vão adorar. Ela que é uma pessoa super queridíssima. Adorei conversar com ela. E ela aceitou meu convite, vocês acreditam? Então, assim, só tem a contribuir pra gente. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Oi, Muito tudo bem? obrigada. Tudo bom, e você? Bom dia, tudo certo? Tá Muito me bom vendo e você me ter ouvindo aceito. bem aí? Tô sim. Ah, que Vocês bom. estão ouvindo? As pessoas estão ouvindo? Acho que sim, né? Acho que tá todo mundo ouvindo. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, viu? Fiquei Imagina, muito feliz imagina. mesmo. Fiquei muito feliz também com o convite, muito honrada. E é um dos meus propósitos, né? Ajudar aí as pessoas a atuarem no direito médico. Então, vai ser um prazer. Isso mesmo. Bom, então a gente separou esse tema que eu acho que é super interessante, que é justamente como é que faz para se destacar no direito médico. Eu acredito que muitos advogados que estão começando, né, que já ou às vezes já têm algum tempo de carreira, é a grande dúvida. Ah, como que eu faço para eu me destacar, né? Então, assim, a gente separou esse tema que eu acho que vai ser fundamental e tenho certeza que você vai poder contribuir demais com todo mundo. Você quer começar contando um pouquinho da sua história? Como é que você Pode chegou no direito ser, médico? pode ser. Desde que eu entrei na faculdade de direito, eu sempre disse que eu ia advogar e que eu ia advogar no direito médico, né? Pode parecer assim, ah, mentira, mas é a mais pura verdade. Eu não entrei no direito na dúvida, né, que muitos colegas tinham na época da faculdade. Será que vou fazer concurso? Será que vou advogar? Eu não, eu entrei já para advogar. E o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade foi sobre, dentro da área do direito médico, né, que era sobre eutanásia na época. Oh, que Então, legal. eu sempre estava, sempre tinha essa certeza de que não, eu ia ser advogada aí na área do direito médico. O meu pai é médico, né? Mas ele não teve assim grande influência por eu escolher o direito médico especificamente. Mas depois, ao longo do tempo, obviamente, eu percebi que isso acabava facilitando por causa dos termos técnicos que eu ouvia diariamente, né, em casa. Então, isso, claro que facilitou. Mas sempre que me perguntam, é possível atuar sem ter médico na família? Claro que é. Eu advogo e não tenho nenhum advogado na família, né? Assim, hoje meu marido é advogado, mas nós nos conhecemos na faculdade, então assim, eu não assumi, né, a área jurídica de ninguém, né? Eu trilhei aí o meu caminho com o meu marido e aí depois a minha mãe, inclusive, fez direito por causa de mim, né? Então ela Ah, se que formou legal. depois. Uhum. E aí eu entrei efetivamente no direito médico, porque aí eu advoguei um tempo antes na área trabalhista e previdenciária, né, em outros escritórios. E aí eu fiz uma seleção para entrar no departamento jurídico de um hospital particular aqui na cidade. E passei, né? E aí me desliguei, inclusive, anteontem do hospital, depois de 11 anos, né? Eu coordenava uma equipe de 8 pessoas. E aí, ali dentro, sim, é que efetivamente eu trilhei o meu caminho exclusivamente nessa área do direito médico e da saúde. Então, e agora, né, vou seguir aí a carreira solo, vamos dizer assim, efetivamente, porque antes eu acabava me dividindo, né, mas acabou que o tempo não era mais suficiente, né, eu estava tendo aí uma jornada tripla, às vezes mais do que isso. Então, agora eu passo a fazer parte, né, do escritório efetivamente em tempo integral do lado do meu marido. Então, essa é a minha história de forma super resumida aí dentro do direito médico. Que legal. Bom, eu comecei também a falar um pouquinho sobre a minha história. Isso, Já me quero ouvir, quero engraçado que ouvir. todo mundo quer saber, né, como é que começou. Acho Sim. super legal essa curiosidade, né? Porque cada um tem a sua história. Eu me formei, aí eu casei e fui morar no Mato Grosso. E lá, quando eu comecei a advogar, eu comecei, eu acho que com todo mundo. A cidade era muito pequena, não tinha como me especializar, não tinha essa oportunidade, nem tinha tanto mercado, a cidade era realmente muito pequena. E aí eu comecei advogando direito civil, trabalhista, né? Aquilo que aparecia. Advoguei um Uhum. período, só que eu estudava muito. Como eu ficava meio período estudando e o outro período advogando. E eu fiz muitos cursos, pós-graduações, enfim, sempre gostei demais de estudar. Quando eu vim para Brasília, eu fui contratada para trabalhar numa empresa de médicos. E aí, assim, a minha contratação, na verdade, foi bem assim, na área civil, né?
marcação de cobrança, verificação de documentos, registro da empresa, nada ligado ao direito médico. Só que eu sempre gostei muito da medicina, sempre estudei muito, até porque como a gente morou numa cidade muito pequena, tinha essas dificuldades na estrutura de médicos. Então, eu sempre tinha que... E a gente tinha criança na época, minha filha já tinha nascido, minha filha hoje tem 11 anos. E aí passei por muitos perrengues de médicos, muitos perrengues. Então, eu acabei tendo que eu buscar essas informações. Quando essa empresa me contratou, eu falei, peraí, aqui eu tenho que estudar. Aí comecei a estudar, porque eu vi que essa empresa tinha muitas aberturas que poderiam prejudicar tanto a empresa quanto os médicos. E aí eu estudei sim, sempre gostei muito de estudar, estudei. Aí eu falei, quando eu juntei todo o meu material, eu falei, opa, peraí, isso aqui dá um livro. Lancei o livro. Que E daí eu foi o escrevi livro. o meu livro eu escrevi grávida. Ah, Eu que tive o meu legal. filho, eu gerei dois filhos, na verdade. O meu livro É. e o meu filho. Meu filho nasceu em dezembro e o meu filho, meu segundo filho, né? Meu terceiro, aliás, porque eu tenho minha menina. Meu livro foi publicado, lançado começo do ano passado. Então, desde quando eu fui contratada, na verdade, por essa empresa, que eu comecei a advogar muito, muito, muito no direito médico e me apaixonei. E desde então dou aulas e cursos e tudo mais e mergulhei nesse assunto. É muito bom. Você sabe, Ali, eu estava te falando, né, que eu te conheci porque a editora JH Mizuno fez um contato, né, para divulgar o teu livro e eu não conhecia. Então, eu conheci o teu livro primeiro, antes de você. Então, eu não fui Que legal. influenciada de dizer assim, não, eu vou gostar do livro porque agora eu já conheço a Ali, gosto Ah, dela e que admiro bom. ela. Não. Eu conheci o teu livro, né? Eu recebi 2 exemplares, um inclusive eu sorteei, né, no meu Instagram na época. E aí, desde então, dentro do meu programa de auxílio de carreira que eu tenho para atuação no direito médico, um dos livros que eu indico é o seu. Justamente porque eu Obrigada. acho que as pessoas, com essa onda do Covid, teve um boom na nossa área, né? E teve muitos Nossa. colegas que acabaram se interessando pela área em razão do Covid. E eu sempre falo pro pessoal, pode até vir para a área em razão do Covid, mas não adianta só isso, né? Tem que se É, especializar, tem que estudar, tem que batalhar. É uma área muito específica, não se resume à responsabilidade civil, né? é verdade. Imprudência, imperícia e negligência. Não Sim, adianta simples pedir assim, né? Exatamente, não adianta pedir as 3 coisas e achar que tudo bem, né? Tem que saber o que cada uma delas significa, enfim. E aí o teu livro, ele veio muito com essa ideia de respostas rápidas, né? Porque no dia a É, dia a gente precisa muito da prática. E a prática não adianta, a gente só adquire, né? Na na prática, prática. não É, tem outro jeito. E aí eu sempre falo que a ideia, essas cartas que eu juntei ao longo de 11 anos, eu venho, né, dividindo com as pessoas que fazem o meu programa de auxílio de carreira, justamente porque tudo aquilo que a gente leva, né, um tempão para conseguir, que a gente às vezes faz escolhas erradas, né, e até a gente depois acertar, então eu sempre falo, isso é a minha ideia de dividir. E o teu livro vem muito ao encontro disso, sabe? De ter respostas rápidas, de ser um resumo de fato, né? E eu acho muito interessante. Então, eu não fui influenciada pela sua pessoa. Realmente gostei muito do seu ah, livro. que bom. Eu fico muito feliz, porque demonstra que meu livro ele é muito bom. E você sabe que ele está entre os mais vendidos do Brasil? Que Ele é um legal. sucesso desde quando foi lançado, assim, ele está entre sempre os tops dos mais vendidos, tanto da editora quanto do segmento do direito médico. Então, eu tô até com ele aqui do meu lado, porque eu uso meu livro, tá? Meu livro aqui, ó. Uhum. Tanto é que tá até com um negócio aqui que eu preciso dar uma revisada, que quero repensar, e aí eu Sim. já quero escrever mais coisa, complementar o livro, quero colocar mais conteúdo. As ideias não param. E por isso que eu também lancei o meu curso, que até essa semana as inscrições estão abertas, encerram amanhã, com base na minha experiência como advogada. E eu eu li os principais tópicos com muito teoria e muito conteúdo direcionados a quem quer exercer a advocacia com excelência. Muitos exemplos práticos, né? Porque a gente só consegue advogar no direito médico, como você disse, com exemplos, com conteúdo voltado para a prática, né? Senão fica muito difícil realmente. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta eu preciso fazer pós-graduação?
Aí, eu não sei, a gente nem conversou sobre isso, Ali, até quero ouvir a tua opinião. Mas a minha opinião qual é? Quando eu atuava, né, no hospital, que eu era seletista e que eu tinha um plano de cargos, né, e salários, eu precisava ter pós-graduação, porque para eu ir crescendo lá dentro, né, tanto que eu atingi o Uhum. nível máximo de coordenação, eram necessárias algumas especializações. Lá dentro eu também fazia outras áreas, por exemplo, defesas trabalhistas, né? Então as ações que vinham contra o hospital, a gente também atuava. Então eu tive que me especializar no direito do Uhum. trabalho, no direito do processo de trabalho, enfim. Mas para a atuação, né? Eu sou advogada, tenho meu escritório, eu preciso ter uma pós-graduação? O meu ponto de vista é que não necessariamente. Eu também acho que não. Porque o teu cliente ele não vai, pelo menos os meus clientes nunca me perguntaram, né? Os de escritório, vamos dizer assim. Qual foi a pós-graduação que você fez, né? Então, Exato. por isso que eu sempre É. falo, eu acho legal você ter uma titulação, se você pretende entrar num hospital para trabalhar, né? Se você pretende dar aula, se você pretende, enfim, né? Porque eu acho isso importante e vão te cobrar essa titulação. Uhum. Agora, se você pretende começar, né? Comece por um curso prático, né? Comece aí. Hoje em Exato. dia nós temos alguns, né? Tenho da área Muitos. aí, tenho o meu, É, tem outros também, de outros colegas. Então, faz um curso prático, até para você ver se você vai se encontrar na área, se é o que você também. quer. Muitas pessoas, eu tive várias pessoas já passaram pelo programa de auxílio de carreira. Teve uma delas que entrou pensando em advogar para o paciente. E eu sempre digo, não tem problema nenhum. Inclusive, o que me Uhum. levou a fazer o programa de auxílio de carreira lá no início foi justamente ajudar os colegas, porque eu recebia ações no hospital que eu percebia que eram colegas que não tinham a mínima noção do que estavam fazendo, sabe? Porque É o mais comum, na faziam. verdade, né? Exato, exato. E eu acho É que o mais comum. não é por aí, não é É. porque você vai atuar para o lado do paciente que você não precisa Sim. ter especialidade, não precisa ter expertise, não precisa ter a prática. Não, você tem que Aham. ter, né? É o teu cliente da mesma forma e ele precisa ter um Uhum. advogado, né, lutando, batalhando pelos direitos dele de uma forma, né, correta e especialista. Então, uma colega entrou no programa pensando em atuar para o lado do paciente e saiu com a ideia de atuar para o lado do médico, mas não foi influência minha, eu juro. E teve uma colega, inclusive, que fez o programa de auxílio de carreira, e como a minha ideia também é auxiliar na carreira como um todo, ela saiu com a ideia de atuar numa outra área. Nós duas ali, ao longo dos nossos encontros e, enfim, debatendo alguns assuntos, pensando aí em algumas situações que ela tinha extra, né? Ela acabou saindo com a ideia de atuar no direito imobiliário. Então, isso também é muito interessante, porque às vezes Claro. as pessoas têm uma É isso ideia do mesmo. direito médico e Aham. na hora H vem que não é bem isso, então eu não Exato. quero, É. né? Por isso que esses cursos, eles vêm assim, de encontro para essa necessidade, para essa oportunidade, porque a pessoa ela faz um curso, ela consegue fazer num curso, num período de tempo menor do que uma pós-graduação, talvez um Claro. mestrado, né? Às vezes a pessoa pensa até num doutorado, ela consegue fazer um curso em menor tempo e aí ela vai se aprofundar, porque esses cursos eles são mais direcionados do que uma pós-graduação, porque muitas vezes a pós-graduação ela tem que, como são no mínimo 2 anos, né? A Uhum. maioria delas, elas têm que colocar muitos temas que muitas vezes não coincide para quem vai advogar naquele setor, né? Não tem Sim. nada a ver com a prática de quem advoga. Então, esses cursos, eles são direcionados, né? No meu curso também, eu coloquei um dos tópicos como auxiliar a pessoa a encontrar o seu subnicho. Porque a gente já sabe que Uhum. o direito médico, ele é um nicho. Mas Uhum. dentro do direito médico, nós temos um universo para explorar. E a gente precisa realmente cada vez mais especializar. Então, a gente tem que encontrar. É justamente como você colocou. Existem pessoas que querem advogar para paciente, mas geralmente essas pessoas, e geralmente, assim, da minha experiência, até fale a sua opinião, são advogados generalistas, que têm aquela opinião de que a responsabilidade civil é aquilo que a gente aprende na faculdade, ou aquilo que, modo geral, e aí coloca, porque tem a Uhum. ideia da responsabilidade objetiva do hospital, do médico, aí coloca aquela coisa assim, os fatos, joga o artigo dos Códigos Civil, os artigos do CDC e pede ali e acaba a petição. Aí quando você lê, você fala, gente, ele se aventurou, ele fez uma É. aventura jurídica, olha o risco desse cara, Uhum. colocar o nome dele por água abaixo. Aí ele perde a ação que poderia até ter ganho. Às vezes até tinha direito, mas acaba perdendo a ação Uhum. porque não tem a expertise no direito médico. Isso eu acho que é fundamental.
Qual que é a sua Eu opinião? penso igual a você. Eu penso igual a você e isso me preocupa, assim, é que nem ação de erro médico em juizado especial, né? Nossa, Eu já tive é. caso, já tive Uhum. caso. E aí eu até conto essa história no meu programa de auxílio de carreira, que nesse caso específico, eu acabei não alegando nada, deixei correr no juizado até para ver até onde ia. E o resumo da situação foi a seguinte: o, a pessoa poderia ter ganhado uma indenização muito maior e ganhou uma indenização de R$ 2.000, entende? Então, assim, porque não foi feito perícia, né? Ficou restrito àquela prova ali da instrução, a gente conseguiu trabalhar bem na instrução e se resumiu a isso. Então, as pessoas têm que ter essa noção de que não basta você dar-me o fato que eu te darei o direito, não é tão simples É, assim, né? não é assim. Então, É. exato, exato. Então eu sempre falo pro pessoal que faz o programa isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela para atuar nessa área. É uma área assim muito específica. Uma outra coisa, Ali, que eu estava me lembrando agora que muitos me perguntam é se precisa, eu não gosto do ambiente hospitalar, eu não me sinto bem, não posso ver sangue, né? Aí eu sempre falo, pode atuar, não tem problema. Primeiro, né? Você não vai precisar estar dentro do hospital. Eu É, mesma que claro. estava lá dentro, eu só fui conhecer centro cirúrgico, conhecer todos os bastidores porque eu quis, porque eu achei importante para minha atuação, né? Porque quando eu falava, descrevia numa peça como é o centro cirúrgico, eu precisava conhecer para poder Sim, descrever. Mas também, verdade. assim, quem não se sente à vontade, né? Não, É. não tem problema nenhum. Aí, claro, os advogados dos pacientes, alguns deles, têm a ideia de levar para o processo a tragédia, né? Então, junta Sim, foto, é. junta, sabe, situações assim, até que eu Para acho que chocar. para chocar. Exatamente, É. exatamente. E aí, a nossa função enquanto defesa é justamente mostrar, né, trazer o juiz para a realidade, para o cenário, para a cena que efetivamente aconteceu naquele É. momento. Então, Uhum. não gosto de ver sangue, posso atuar? Pode, não tem problema nenhum. Com Em alguns certeza. momentos vai se deparar com algumas fotos, né, algumas coisas que não vão ser muito agradáveis, mas É. isso não vai te impedir de atuar na área de forma nenhuma. Com certeza, porque assim, a gente tem que ler o prontuário. Eu costumo dizer, a gente, embora a nossa formação a nossa consciência, a nossa formação jurídica é muito diferente da medicina. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente pensa muito diferente, por isso a gente tem que mergulhar nesse universo da medicina. Então, você conhecer como é que é um funcionamento do hospital, como é que funciona o centro cirúrgico, como é que o médico atende, como é que ele faz o diagnóstico, é primordial para que a hora que você for ler aquele prontuário, você consiga compreender aquelas informações. E aí Isso, você vai passar aquele conteúdo tudo para o processo. Porque eu sempre falo, a gente nunca pode esquecer que o juiz, ele não sabe do direito médico, ele não sabe, muito menos da medicina. Então você precisa construir toda essa informação para que ele compreenda aquilo que você quer falar. E assim você vai ter mais sucesso, né, no seu trabalho. sem dúvida nenhuma. E as pessoas precisam, assim, uma dica que eu sempre dou é para pedir um prontuário seu, né? Já passou um procedimento cirúrgico? Pede aquele prontuário É. e leia aquele prontuário, tenta Uhum. entender qual é a ordem cronológica, o que consta no É. prontuário, quais são os termos técnicos, né? Com o tempo, alguns termos para nós vão ficando mais É. corriqueiros, né? Então a gente vai se acostumando. Mas É. isso é uma dica que eu sempre dou. Peça um prontuário seu. Se você nunca passou por um procedimento, veja com, né, marido, esposa, pai, mãe, filho, Uhum. enfim, se consegue ter acesso a esse prontuário, né? E aí vai lá e tenta decifrar tudo E que tem lá leia. dentro, né? É Leia, verdade. exatamente, Leia, leia, exatamente. leia. E tem que ler tudo, todo o prontuário, tem que saber compreender, porque ele não, pelo menos assim, dos que eu peguei durante toda a minha experiência, nenhum vem em ordem cronológica. Então, às vezes, o advogado que não tem experiência, ele cai na redundância, porque ele não sabe conferir os documentos, e a hora que ele vai passar isso na petição, fica aquela bagunça toda. Então, é É muito quem não importante. sabe o que procura não encontra quando acha, né? Exato. É, e aí ele deixa de encontrar dicas, O pulo do aqueles gato. detalhes. Isso, exatamente. Que está no prontuário e a pessoa não sabe, ela não tem acesso a essa informação. Por isso que, você, como você disse, um curso, ele é o divisor de águas. Eu acho muito Uhum. melhor do que uma pós-graduação. É claro que assim, pode pensar assim, ele está falando isso só porque quer vender, né? Já que nós temos os nossos Sim. produtos. Mas eu acredito que não.
Eu acredito não, porque esses cursos, eles são muito mais focados, direcionados e farão a diferença na vida da pessoa, né? Com E certeza. eu acho que é isso, Ali. Faz um curso prático, se encontra na área Sim. nada impede, muito pelo contrário, eu acho que deve fazer uma pós-graduação. E aí faz a pós-graduação, que aí é a longo prazo e que vai adquirir uma base teórica maior. Até porque eu não sei exatamente como funciona o teu curso, mas o meu são encontros individuais, né? Eu e a pessoa ao vivo ali, não é gravado. E eu faço no mínimo 4 encontros, mas eu acabo fazendo 6, 7 encontros, porque depende de cada um, depende da necessidade de cada um, enfim. Uhum. Então, assim, não tem como, mesmo que eu faça 7 encontros, eu dar uma base teórica. Sim. Esse não é o É, objetivo. Né? O objetivo é a prática, é dizer, ó, funciona assim, aqui, para você ganhar tempo, né? Então, a exato. pós-graduação é para você ganhar a base teórica, que também é Aham. muito importante, né? É, Então, eu acho que as duas coisas aí acabam casando é. muito bem. No meu curso, eu coloquei assim: os 15 primeiros inscritos ganharam a mentoria, que aí também eu vou fazer Ah, esses encontros para prestar essas informações, conhecer cada pessoa, direcionar como que essa pessoa vai fazer para ela se destacar. E eu juntei legal. também o conteúdo teórico, coloquei os temas, os principais temas, né? Responsabilidade Uhum. civil, coloquei aspectos da medicina, que é como a gente conversou, eles têm que conhecer coisas relacionadas, as informações relacionadas à medicina, até para compreender como é que o médico pensa. Né? Porque é muito comum Sim, a gente achar que houve um erro médico, o paciente achar que houve um erro médico, quando na verdade não houve. Às vezes é uma consequência orgânica, né? Uma reação orgânica do organismo. Então a gente tem exato. que ter essa informação, né? A gente tem que ter. E aí eu recebi muitas perguntas, que a gente abriu a caixinha, né? Uhum, eu E eu também. recebi muitas perguntas de como que. Então tá. O primeiro passo que eu acho que a gente indica, né, é fazer um curso Uhum. para estudar mesmo o assunto, a pessoa se aprofundar. E aí, o que você indica que seria o segundo passo? O segundo passo, eu acho que é essa ideia do prontuário, de pegar um prontuário né, e mexer, enfim, Aham. né, explorar Ótima isso. dica. O código de ética médica, eu sempre indico assim, nós Tem que temos saber. vários, né, muito bons comentados, mas eu começaria pelo código sequinho ali, leia, releia, leia várias vezes, tenta É. fazer a tua interpretação e aí depois vai para um código comentado, né, para tentar entender qual é a visão daquele autor, né, com relação àqueles artigos, veja se bate com o teu entendimento. Aí vá no site do Conselho Federal de Medicina, naquela aba da pesquisa. E aí, conforme você for estudando, aí eu geralmente, para ficar mais fácil, faço assim: vai pelo código, busca lá um assunto, né? Então, sei lá, publicidade médica. Aí vai para o site do conselho, lá na aba pode marcar, né? Pareceres, resoluções, enfim. Publicidade médica. Aí você pode pesquisar por assunto, porque o próprio site já tem essa opção, né? Ou você mesmo pode digitar qual é o tema, né, que você quer pesquisar. E aí leia todas aquelas resoluções lá do conselho. Eu acho que começando por aí, Ali, já é assim um grande passo, né? É Então, fez o verdade. curso prático, analisou o prontuário, leu o código de ética médica, foi em busca das resoluções. E aí, o quinto, e não o último passo, porque nunca termina, mas, enfim, desses 5 que eu poderia dizer agora, buscar a jurisprudência, né? Então, vai aí, comece pelo seu estado de atuação, né? Busca a jurisprudência para tentar entender como estão sendo os julgados naquele assunto específico, Uhum. né? Então, se você hoje colocar erro médico, nossa, né? Sim, vai Você vai ser um ter monte. aí, vai ficar a vida É. inteira lendo a corda. É verdade, é verdade. Eu gostei muito dessas dicas, muito boas mesmo. E a pessoa, ela na jurisprudência, não vai pegar só a ementa, né? Não pega só aquele resuminho ali do Claro, processo. não. Entra, entra, analisa como é que foi os fatos, como é que foram os fatos, como é que foi a argumentação de uma parte, como é que foi a argumentação da outra, qual foi o pensamento do tribunal ali, daquele órgão colegiado, o que Mergulha, eles né? concluíram para isso, exatamente. Eu acho fundamental para a gente poder conseguir formar o nosso viés. Porque a teoria, muitas vezes, essa pessoa, às vezes, ela pega um livro e ela não tem a prática, ela não tem contato, ela ainda não advogou nessa área. Às vezes, Uhum. ela não consegue juntar todos os liames do direito médico, né? Ela não consegue juntar os princípios com a responsabilidade civil e com o diagnóstico do médico.
a Sim, expertise do sim. médico. Então, com a leitura dos fatos, de todo julgado, ela vai conseguir construir isso na cabeça dela, né? Eu dou uma Uhum. dica também que eu acho muito legal, a pessoa colocar como tela principal do computador o CFM, a página do CFM. Porque ali É, sempre tem publicações, sempre tem notícias. E por sim, mais às vezes que você não encontre nada naquele dia, o fato de você ver aquilo, olhar aquele site, vai fazer com que você comece a procurar, tenha acesso às informações iniciais. Muitas vezes foi publicada ali, ainda ninguém sabe, você já tem acesso àquela informação. Então, assim, sim. no direito médico, a gente sempre tem que estar em constante atualização. E É. eu falo assim, principalmente na pandemia, que a pandemia, eu acho, na minha visão, nem sei a sua voz, ver se você acha também. A pandemia ela veio para fazer um marco É. divisor no direito médico. A Sim. gente já sabia, antes da pandemia, que o direito médico ele já estava em crescimento. Até parece irônico, crescente crescimento, né? Mas ele já estava nesse, né, sendo alavancado. Agora, com a pandemia, você encontra direito médico em todos os lugares. Em Debates tudo, envolvendo né? direito médico. Então, assim, eu faço, seria uma aposta, eu acho que não quero colocar com essa terminologia, mas eu tenho certeza que a partir daqui para frente nós teremos uma avalanche de crescimento dentro do direito médico. Isso vai fazer com que tenha muito mercado de trabalho, mas nós faremos a separação entre nós, assim, eu falo sobre o mercado, né? Vai fazer a Sim, o mercado vai separação fazer automaticamente é, essa separação. daquele que sabe, domina o conhecimento, sabe o assunto, e daquele que não tem experiência no assunto. Porque, como você falou várias vezes aqui, para você advogar no direito médico, você tem que saber os detalhes, saber da Uhum. responsabilidade civil, juntar como é que funciona um hospital, saber de contratos envolvendo o médico, hospital, paciente, para que você faça essas particularidades na própria petição. Então, eu acredito que, assim, vai ter se já é um oceano aberto, já é um mundo para ser explorado, a partir de agora vai ser ainda mais. Mas depende Sim, sem da dúvida. capacidade do próprio advogado. Eu sempre falo que a gente tem que a gente tem que providenciar as nossas cartas, porque a gente nunca sabe quando que a sorte, né, vai É bater na nossa verdade. porta. Então, quando Aham. bater, a gente tem que estar pronto, né? Tem que estar ali Exato. preparado para enfrentar o que tem aí, e tem mercado para todo mundo. Por isso que eu sempre falo, É. todo mundo fala, mas no programa você vai passar a tua expertise? Sim, vou, porque eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Eu vivenciei isso no hospital quando vinham ações de pessoas que eu percebia pela petição inicial que não tinham a menor noção do que estavam fazendo, né? Então tem Exato. mercado para todo mundo e É. eu acho que as pessoas precisam, só que tem que se preparar, né? Não adianta se É aventurar, claro. né? Nós temos uma É. responsabilidade também enquanto profissionais, então a gente não pode se aventurar, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente não pode sair por aí É. dizendo porque atuou em uma ação, eu sou Pronto. especialista, né? Ou Não é assim. eu decidi que hoje eu vou atuar na área, olha, eu sou especialista. Pronto. É. Não, não é bem assim, né? Não é assim. É. E outra coisa, Ali, que eu me lembrei é com relação aos processos ético-profissionais, né? Que muitas pessoas, como é sigiloso, é a maior dificuldade do pessoal, né? Como que ele tramita, como que acontecem os julgamentos e tal. Eu abordo isso no meu programa, mas uma dica que eu dou é que as pessoas busquem junto à Justiça Federal, porque aí tem que lembrar que a competência, né, na Justiça Federal, É. das ações que envolvem o CRM, né? Então, assim, você não vai conseguir ter uma noção total do processo administrativo, mas você consegue começar a entender o que foi discutido lá, né? Porque eu já vi colegas dizerem assim para o médico: não te preocupa com o processo ético disciplinar, depois a gente reverte na justiça. E isso não é possível, Não é né? Porque assim. na justiça só vai discutir se houve algum problema procedimental, né? Então, assim, É. não vai ser analisado a prova, não vai ser Sim. analisado se aquela penalidade que foi dada ao médico era Aplicado. possível, aplicável ou não, né? Vai ser analisado o procedimento. Então, muito cuidado, prestem É muita verdade. atenção, não achem que porque é um processo administrativo é de menor importância. Sim, Sim, ele é regido pelo princípio do informalismo, mas ele é muito importante. O médico está com o seu uhum, CRM em jogo, né? Então, é, não dá é, para brincar, é muito né? sério, né? É É muito verdade. sério. Excelente dica. Então,
mesmo para atuar no processo ético profissional, tem que ter expertise, tem que lembrar disso, né? Tem que saber. Então, são coisas assim que eu acho de extrema importância. E é verdade, porque, olha, veja bem, muitas vezes a pessoa, o advogado, ele é procurado por um médico porque a gente sempre tem que pensar, eu sempre gosto de falar isso, que existem advogados de cidade pequena. Eu acho que talvez porque eu tenha morado muito tempo em cidade menor, então aquele advogado, ele pega todas as causas que aparecem ali, porque ele precisa pagar as contas, que seja, Uhum, né, essa interpretação. E aí aparece um médico e ele quer fazer toda a defesa que envolve aquela defesa penal, defesa civil e a defesa ética. E aí, do mesmo jeito que ele faz a defesa civil no direito civil, ele quer fazer na defesa ética. E aí ele coloca tudo a perder, porque não é bem assim. exato, A exato. argumentação que você vai fazer no CRM, no CFM, que seja, você vai fazer de maneira diferenciada, porque você pode até colocar algumas informações do direito civil, mas ali você precisa de uma argumentação um pouco mais profunda no sentido da técnica médica, porque ali Sim. o médico ele vai ser julgado pelos seus pares, né? E aí tudo ele pode colocar o nome dele e o pior, colocar o médico num risco de perder o seu registro Imagino. profissional, né? Sim. E eu sempre falo que a gente não precisa saber tudo. A gente tem que ter contatos, a gente tem que conhecer pessoas que sabem e É, fazer parcerias. Eu sempre falo que claro. todo mundo tem o que ensinar e todo mundo Aham. tem o que aprender. Então, se chega hoje uma causa na minha mão, por exemplo, tributária, eu vou fazer uma parceria com um colega. Eu não vou me aventurar a atuar Perfeito. numa área que não é a minha área. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso também. A gente não precisa todo cliente que bate no nosso escritório, a gente tem que, não, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, eu vou aqui É. aos trancos e barrancos, mas Buscar um eu vou modelo no fazer. Google. Vou buscar um modelinho no Google e vou fazer. Não, liga para algum colega que faz e diz, É. ó, o cliente é meu, mas a expertise é sua. Sim, Vamos fazer uma parceria, é. sem problema nenhum. Eu Exato. acho que E aí, é isso que vale. Todo mundo ganha, né, Ali? com certeza. E assim, a internet, seja os grupos de WhatsApp ou Instagram, Facebook, o que for, veio para ajudar nesse sentido. Se Sim, você não sabe um sim, setor, às vezes vai pegar uma causa de direito familiar, eu não sei. Então, liga para um colega, vamos fazer uma parceria aqui. E você nem claro. perde a causa, nem perde o cliente, mas também não se arrisca a fazer uma aventura jurídica e acabar colocando o seu nome e o direito Sim. do cliente em risco, né? E outra É, coisa que eu. você colocou, Uhum, pode pode falar. falar. Não, não, pode Então, falar, pode concluir. outra coisa que eu acho assim, essa possibilidade da internet faz com que tenha um mercado muito amplo. Ninguém precisa concorrer com ninguém. Não é só porque, a Fernanda tem um curso, então eu não quero amizade com ela porque eu não quero que nem que ela apareça no meu Não, Instagram porque vai concorrer. Não é assim. Você sabe que não. outro dia eu recebi uma ligação de um colega que ele fala assim: não, você está no meu grupo de WhatsApp, você não pode fazer propaganda do seu curso. Você sabe por quê? Porque eu tenho o meu curso. Eu falei: olha, tudo bem, eu não estou concorrendo com você. Fique à vontade. Se você não quer, fica tranquilo, porque tem mercado para todo mundo. Se você pensa assim, o problema é Sim, seu. Pena para você que não. pensa assim. Mas meus grupos ali, tenho dois, meus grupos, cara, eu acho que é tão legal Eu você. participo deles, sem Então, dúvida. você ajudar outra pessoa. Poxa, quantas pessoas você encontra do outro lado do mundo que tem um conhecimento que você não tem, e aí você faz uma Sim, parceria, vocês dois se destacam, né? sim. Olha só, essa internet possibilitou o nosso encontro. Você está no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Não, eu tô Brasília. em Santa Catarina. Então, Santa Catarina, verdade. O Então, sotaque é gaúcho, é mas mesmo. é Catarina. Então, possibilita isso, né? Então, eu acho que, assim, não tem que ter essa vaidade, essa Sim. competição. Não precisa disso, né? Claro que não, claro que não. Eu, inclusive, estou devendo para os participantes do programa de auxílio de carreira montar um grupo no WhatsApp, porque uma das coisas que eu defendo muito é essa ajuda mútua, sabe? É É esse verdade. apoio, Networks. isso, fazer grupo de estudos, porque daqui a pouco um vai ter, né, facilidade em uma coisa. E a ideia é justamente de nós termos colegas atuando pelo Brasil inteiro, porque, por exemplo, se eu hoje tiver uma ação, sei lá, em Minas Gerais, né? Às vezes, para mim, não vale a pena pegar sozinha essa causa, porque às vezes eu vou É, precisar ir até lá fazer, né, atendimento presencial com o cliente, que muitos clientes querem ainda esse atendimento presencial. Tem a audiência de instrução, que agora nós estamos numa pandemia, mas amanhã ou depois não vamos mais estar, se sim, Deus quiser, né? é, Então, tem que ir até a audiência de instrução. Então, às vezes, vale mais a pena eu fazer uma parceria com um colega de lá
do que pegar sozinha e daqui a pouco não conseguir dar o verdadeiro, né, o bom atendimento para aquele cliente, sabe? Então, Claro, eu inclusive tô com uma ideia, eu nem sei se eu deveria falar, mas tudo bem, nós estamos em 22 já pessoas, foi. já foi, eu vou Estamos entre falar. amigos. É isso aí. Eu tô com uma ideia de fazer uma comunidade em direito médico para alavancar essa ideia, sabe? De termos aí profissionais no Brasil inteiro atuando e que é justamente assim para ser uma comunidade mesmo, para todo mundo se ajudar, todo É, mundo crescer junto. E eu sou uma defensora disso, eu acho que tem mercado para todo mundo, sim. eu Sabe? acho Para os também. bons profissionais, sempre vai É, ter espaço. O mercado claro, faz essa seleção. Então não existe isso de perfeito. Você mercado falou tudo. saturado. Não existe, pessoal. É, Escutem o que eu estou falando. Não existe é mercado verdade. saturado, tá? Existem os bons e os profissionais É, medianos, né? Vamos dizer assim. então. Você quer se destacar? Comece estudando, não é mesmo? Claro, claro. Estude, 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 que uma hora você vai se destacar. Porque se você fala num conteúdo que você criou, porque você estudou, ao invés de você ter copiado de um outro colega, sei lá, por exemplo, né, ou copiou a ideia de uma outra pessoa, você vai se destacar, porque você sabe aquilo que você está falando. E aquilo que você Sem fala vai dúvida. ser, assim, verdadeiro, honesto, né? Então, Uhum. não tem erro. Se você faz o serviço direito, vai dar certo. E eu sempre falo para os colegas que é aquela história assim, ó, de santo de casa não faz milagre. É. Eu diversas vezes converso com os colegas para, você vem palestrar aqui na minha cidade, depois eu vou aí palestrar na sua cidade, porque tem essa ideia de que veio um palestrante de fora, entendeu? Então um ajuda o outro, um destaca o outro, né, no seu É, ambiente, e você não vai perder clientela porque você está trazendo um colega para claro. palestrar, muito pelo Uhum. contrário, né? Eu acho que essa troca é muito interessante e é muito possível de se fazer. Né? Então, eu Claro. É. dentro do programa, eu defendo isso. Inclusive, quem já fez o programa, me liga, a gente troca ideias, ajuda. E também, se me ligam me perguntando alguma coisa que eu não sei, eu digo: olha, ótima pergunta, não sei te responder. Vamos juntas buscar aí uma Claro. resposta para Uhum. isso, porque fiquei curiosa, inclusive, com a pergunta. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é a gente trabalhar na humildade É, a gente a gente colhe aquilo que a gente planta, né, Ali? Então, acho que se a gente. é verdade. Todo mundo me pergunta, Fernanda, como você dá conta de tudo, né? Eu acordo às 5 da manhã, né? E vou É, dormir às vezes às 11 horas da noite. É isso aí, né? A gente é, dá o nosso jeito, é né? verdade. Tem como, É, tem como. tem Tem como como. fazer E isso. olha, eu tive nenê, como eu falei no começo, meu filho nasceu em dezembro de 2009, 2019. Ou seja, ele tem 1 ano e 4 meses. Tá fazendo hoje, 1 ano e 4 meses. Que legal, E ele, parabéns. obrigada. Ele até hoje não dorme bem à noite. Então, essa noite mesmo, eu acordei também 5 horas da manhã, fui dormir mais de 11 horas. Ele tomou vacina ontem. Então, assim, eu tenho os meus problemas decorrentes da minha maternidade, né? Eu tenho meus problemas em casa, as dificuldades que todo mundo que tem. Só Sem que isso dúvida. você não tem que se apegar o seu problema doméstico para te colocar para baixo e te impedir de crescer. Eu falo assim, os congressos que eu organizei, a divulgação do meu livro, os congressos que eu organizei, os grupos de WhatsApp, palestras, meus cursos, tudo foram feitos não dormindo à noite, com maior dificuldade, com o peito rachando, meu filho amamenta até hoje. Enfim, passei por N situações e mesmo assim, tô aqui. Então, assim, Uhum. todo mundo tem chance de conseguir. Todo mundo tem oportunidade, né? Todo Sim, mundo se sim. dedica. Se você gosta, você se dedica que você vai conseguir. Todo mundo tem chance. E eu acho que a gente ajudando outros colegas e destacando outros colegas, automaticamente a gente acaba sendo destacado também. É, Porque eu tenho, nossa, muitas pessoas que, por eu ter destacado elas, por eu ter, né, mostrado o caminho, elas hoje me dão muito mais do que qualquer outro tipo de retorno que eu poderia esperar, né? Então, só de ter esse carinho, esse reconhecimento das pessoas, é, né? De dizerem assim, olha, fazer o teu programa foi um divisor de águas para mim. Toda vez que eu termino, né, que eu encerro, eu digo sempre um até logo, porque a nossa parceria que a gente inicia ali no programa nunca vai acabar. Toda vez que é o último encontro, vamos dizer assim, marcado, eu me emociono com o que eu ouço dos colegas, sabe? Então, eu digo para eles, isso aqui é um retorno muito maior do que qualquer coisa que eu poderia esperar. Então, eu acho que é é isso. Eu acho verdade. que a gente
nós somos 100% responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, né? É A verdade, gente está com verdade. as rédeas da situação. Então não adianta a gente sentar e se lamentar, não. A gente tem que ir É fazer por claro, onde, né? E é as coisas verdade. acontecem da forma que tem que acontecer, não é à toa que nós temos grandes colegas também se destacando aí, e, É né, com, verdade. enfim, com cursos, e é isso, né? Não dá pra gente. E também não dá pra se iludir com a vida do Instagram, né, Ali? Porque as pessoas acham que Também, é. é Cada um só mil posta o que quer, né? maravilhas. É É. claro, é Cada um claro, posta o é que quer, claro. então nem sempre condiz com a realidade, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que analisar o linear da pessoa, se ela vai conseguir fixar aquilo que ela propaga, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ali, da caixinha de perguntas que eu abri, eu selecionei duas perguntas para a gente responder, porque nós temos aí, acredito que uns 15 minutos, salvo engano. Acho que Uma delas foi a Amanda, tá? Ela mandou assim: recomenda ter um Instagram profissional, mesmo sendo estudante na pós? Sim, eu particularmente acho que o Instagram ele não é a única ferramenta, né, para se divulgar, mas ela é uma das. E eu entendo que mesmo você como estudante de direito, você pode começar a postar conteúdo. A aham, única coisa que é a forma como você vai se colocar, né? Se você, eu entendi que a Amanda já é advogada e está fazendo uma pós-graduação em direito médico. Então vai muito naquela linha que a gente conversou, né? O fato dela fazer a pós-graduação ou não no nosso caso, na nossa área, ela não precisaria fazer a pós-graduação para começar a divulgar é, assuntos na área do direito sim, médico. é, Então, Amanda, se você estiver aí nos ouvindo, sim, né? Começa hoje, agora, assim que terminar a live, você já começa a postar aí assuntos na área do direito médico, tá? E se tiver aí, quiser é, alguma sugestão, eu e a Ali estamos aí à disposição para te ajudar, tá? com certeza. Eu acho que a rede social, ela vem assim para facilitar. Para facilitar, Uhum. você pode colocar. A pessoa fica a critério de cada pessoa. Tem gente que gosta mais de ter só um perfil profissional e um perfil, né? Separar a vida. O perfil profissional e a vida privada. Ou não, tem gente que gosta de misturar os dois. Enfim, fique a seu critério. O que eu acho assim, propague conteúdo verdadeiro. Né? Porque o que eu percebo muito? Não sei se acontece com você. Às vezes eu coloco alguma coisa, a pessoa ela copia e cola. E assim, nem citar, cita. Então, assim, tudo bem pra você se você quer isso, mas assim, não que eu acho que é ruim pra mim, mas eu acho que é ruim pra pessoa. Fica Porque com feio. certeza, se ela estudar, ela vai conseguir. Uhum. Hoje a gente tem tanto conteúdo pra pessoa se destacar, né? Então, assim, É, só comigo, uma. comigo, Ali, graças a Deus, assim, o que eu tenha visto, assim, que me copiaram na cara dura, assim, e não deram os créditos, não aconteceu. Já aconteceu de me repostarem, o que eu acho muito bacana, muito legal. Já aconteceu de eu fazer um Reels e uma colega me chamar e dizer assim, Fernanda, eu fiz um Reels igual ao teu, mas eu não tinha visto o teu. Foi uma coincidência. Aí eu falei, Aham. ó, sossegado, mesmo que você tenha se inspirado em mim, é É. um prazer, porque Aham. daí é uma situação assim que ela não copiou o É. conteúdo, ela copiou a ideia, entendeu? Então não tem Sim. problema. A mesma coisa assim, se eu postar hoje sei lá, falando sobre sindicância, e você postar também sobre sindicância, desde Uhum. que você faça o teu texto, ainda Sim, que nada a ver. inspirado no meu, tranquilo, entendeu? Não tem problema É. algum, sabe? Mas eu, assim, que eu tenha visto de copiar e colar assim sem dar os créditos, ainda não aconteceu. Pelo menos eu não vi. E a Não, eu outra já vi. já aconteceu contigo, Já. que Mas é pode falar, chato. Fernanda. Não, tranquilo. A Mas outra é. pergunta é da Beatriz, tá? Ela fala assim: o que ofertar ao cliente que se interessou pelo direito médico preventivo? Então, tá lá no teu escritório, né? Aí o cliente médico disse: olha, queria contratar aí o direito médico preventivo. O que que oferecer, né? Abrir um leque bem grande, né, Ali? Porque dá para oferecer bastante Nossa! coisa. Dá pra você navegar aí. Eu, assim, tentando responder ela de uma forma bem objetiva, é porque o direito médico preventivo você pode abrir vários leques, né? Você pode É, oferecer uma consultoria, uma auditoria, pode é. oferecer alguns documentos específicos isoladamente, né? Então, pode oferecer uma assessoria preventiva mensal, e aí, enfim, dá para desenhar uma série de coisas, né? Mas, como eu acho que o que a Bia, a dúvida dela, vamos dizer assim, é com relação à documentação,
né? Aí eu poderia citar aí termo de consentimento informado, contrato de tratamento, sumário de alta, enfim, um Cuidado modelo de prontuário, né? prontuário, né? Orientações pré e pós-operatória. Enfim, abre um leque bem grande, Bia, É, tá? Mas se eu não conseguir, se a gente não conseguiu aí responder a tua pergunta, chama eu ou a Ali no privado, depois que a gente tenta te ajudar, assim, de uma forma mais detalhada, tá? Mas, enfim, é. dá para oferecer muita coisa. Inclusive, essa parte preventiva, nós, advogados que atuamos na área, a gente tem batido muito nessa tecla, né, Ali? De Muito. que os profissionais utilizem, e eu acho que a advocacia preventiva, extrajudicial, está em alta e Nossa, tende a crescer aham, cada vez mais, né? A muito. ideia é que É, não vá para o contencioso, né? Que a é. gente não Até tenha pela ação demora, judicial. né? É, Exato. E o demora, a desgaste insegurança jurídica. emocional também, Sim, com né? certeza. Também acho, concordo plenamente com você. Eu acho assim, uma das coisas que a pessoa, eu quero advogar no direito médico preventivo. Perfeito. Primeiro, estudou, tá ok. Procura uma clínica, ou você é procurado por uma clínica, veja como é que essa clínica médica ela funciona. Qual que é a especialidade? Nós temos, dependendo da cidade da pessoa, nós temos clínicas que são, por exemplo, de ginecologistas, oftalmologistas, clínicas de especialidades, ou só as clínicas Uhum. de cirurgiões plásticos, por exemplo. Veja se esse é o perfil da sua clínica ou não. Ou é uma clínica que ali trabalham vários médicos. Ah, tem oftalmologista, tem ginecologista, tem obstetra, tem dermatologista. Você tem que ver esse diferencial. Pega um dia, eu gosto de fazer isso, assim, não sei se você pensa, pega um dia e vai lá, sem ninguém saber. Chega de mansinho, senta ali na recepção e fica. E Eu faço isso verifica. também. Presta, presta atenção na secretária. Eu adoro fazer isso. Presta Uhum. atenção na secretária, como é que é a dinâmica dela, como é que ela trata os clientes, como é que Só ela ali a cuida gente daquele. resolve um monte de possíveis problemas, É, né? aham. A própria conversa, às vezes é uma clínica grande, tem várias secretárias, as conversas que elas têm ali. Então, tudo isso envolve direito médico preventivo. Uhum. Porque, às vezes, o médico fez tudo certo, mas quem deu causa, a, sei lá, por exemplo, quebra do sigilo profissional, na verdade, não foi o médico, foi a secretária, que deixou o prontuário ali, o computador aberto, ou ficou conversando a respeito da vida daquele paciente. Enfim, Exames então ali isso expostos no balcão, né, Ali? então. É, Então, e isso é muito importante. treinamento de equipe é muito Perfeito. importante. Eu sempre falo, não adianta você aplicar, né, todo um fluxo bem detalhado, até porque eu particularmente tenho muito medo de fluxo, né? Porque as pessoas tendem a seguir aquilo ali É, de forma muito sim, restrita e não ter, não né, sair da uma casinha. isso, tem que ter uma visão sistêmica da coisa, né? Então, tem É, que tomar cuidado também com esse tipo de situação de protocolo, de fluxo. Então, faz o fluxo, faz o protocolo, mas vá treinar a equipe, dá um treinamento para a é, equipe. Isso é de extrema importância. Inclusive, as secretárias é um ponto de entrada para o médico muito interessante. Então, às vezes, dependendo da cidade, aqui nós temos, né, um grupo de secretárias e tal. Se propõe a palestrar para elas, a orientar elas, né? Elas é. mesmas vão acabar fazendo a divulgação do teu nome para os médicos, sabe? Porque Uhum, geralmente elas que vão receber a citação do é, processo, né? Ou lá do, quer seja do CRM ou do próprio judiciário, né? Então tem que tomar cuidado. A maioria dos médicos não tem contrato de tratamento, faz termo de não. É. consentimento modelão igual para tudo. Aquele da internet. Isso, a maioria entrega a cópia de prontuário sem ter nenhum registro, sem ter um protocolo, sem ter uma solicitação, né, específica. Então, tem que treinar a equipe, né, ali do consultório da clínica é de extrema importância. E, de fato, só É. na recepção ali, ouvindo, analisando, observando desde se a clínica, por exemplo, é uma clínica de geriatria, né? Tem alguns cuidados que a gente tem Sim, que é adotar, mesmo. né? Com certeza. É uma clínica, sei Uhum. lá, que faz, eu sempre comento isso, inclusive, faz cirurgia bariátrica. Tem alguns cuidados na recepção que a gente tem que tomar cuidado Sim, também, para você claro. não expor o paciente, para você, É. né, não criar nenhuma Uhum. situação de constrangimento. Então, enfim, eu acho que a gente tem que se colocar também no lugar tanto do paciente quanto do médico para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de uma forma com excelência, né? É. A Fabiola colocou aqui um comentário.
Ela colocou assim, principalmente em clínicas dentárias, ficha sempre no balcão. E você sabe, e assim, a gente fica sempre, a gente foca no direito médico somente no viés do médico, né? Sempre Uhum. nessas situações ligadas à medicina. E os dentistas, né? As clínicas odontológicas, elas também estão em amplo crescimento para nós, Sim. advogados, né? É um Uhum. mercado de trabalho. E eles estão, assim, eles ainda não tiveram, embora já sejam muito processados, já tenham muitos processos, passando por esse crescimento judicial, de ações judiciais, eu percebo assim, pelo menos aqui em Brasília, as clínicas, elas não estão tendo cuidado ainda. Outro dia, eu falo Não. até por experiência própria, eu fui levar minha filha no dentista e era uma clínica, assim, médio porte. Aí tinham várias salas, com os dentistas trabalhando e tal. E a sala que eu fui com a minha filha ficava de um lado, a sala ao lado estava aberta a porta. E a gente tinha que passar por essa sala, não tinha como não passar. Quando eu olhei, o dentista estava fazendo uma lipoaspiração de papada no Hum, paciente. Ele estava, o paciente deitado com a roupa dele, assim, tipo, tô no dentista fazer uma obturação, uma limpeza dos dentes, naquele estado. Tava com um acompanhante ali naquele local. O dentista fazendo a lipoaspiração, com aquela cânula, aquela sessão, assim, bem sim, chocante pra gente. Que, chocante. ainda mais eu tava com minha criança, né, com minha filha. O dentista estava com a luva e com a máscara, sem nenhum equipamento de proteção. A sala aberta. Eu falei, gente do céu. Eu falei, isso aí tá Um prato pedindo, né? cheio. Nossa, aí eu falei, bem pra mim, bem na minha frente, ele vai fazer isso. Então, assim, Sim. é uma oportunidade de mercado, né? Tem essa Uhum. chance da. Você não precisa ficar. Por isso que a gente estava falando. É um mundo aberto o direito médico, não é só Sim, medicina, né? sim. Tem essa questão dos dentistas, dos odontologistas e também das clínicas veterinárias, que se os dentistas não têm documentação, não têm segurança, os veterinários então Imagina. menos ainda, né? Sim, sim, sem dúvida. E os dentistas, principalmente porque tem essa parte estética muito em crescimento, né? Então, eles têm que É, tomar ainda um cuidado maior ainda, né? E assim, eu acho, por isso que eu falo que tem mercado para todo mundo, né? Então, é. e assim, a gente também tem que saber se moldar conforme o nosso cliente, né? Você vai se deparar no dia a dia com aquele médico que já é mais velho, que nunca fez termo de consentimento informado, né? E que você vai tentar convencê-lo e ele vai dizer: Fernanda, eu nunca fiz e eu nunca tive problema. Eu não vou fazer. Porque, claro, que os mais antigos, em razão da relação médico-paciente, que era muito diferente, né? Era muito mais verticalizada, os médicos eram menos judicializados, sim. Então, a Sim, ideia daquele é. médico mais velho, mais antigo, né? Ele talvez não vá querer ter o termo de consentimento informado. Então, cabe a nós fazermos o quê? Proteger ele da forma que Uhum. tiver como, né? Ah, tudo bem, doutor, então você não vai fazer o termo, mas então vem cá, orienta, né, o paciente, registre em prontuário, tenha um prontuário bem completo, bem registrado, com todas as informações. Então, a gente também tem que ter esse jogo de cintura e esse entendimento, sabe? Porque o nosso papel é de proteção também, não só de Tá. defesa, né? A gente tem que também atuar nessa parte É, preventiva, que é muito importante. Né? E eu sempre falo, é, se você não está preparado a investir, né, numa advocacia preventiva, né, numa consultoria preventiva, você tem que estar preparado para custear a contenciosa, né, que é muito com mais certeza. alta, muito mais cara. É. Eu sempre E falo, desgastante. o médico diz assim: ah, eu não tenho tempo. Aí eu digo, doutor, se você não tem tempo agora para fazer essa parte preventiva, É. você não pode imaginar o tempo que você vai perder numa contenciosa, Sim, né? é Reuniões, verdade. audiências, noites sem dormir, porque os médicos ficam sim, qualquer um, ninguém gosta de Sim, ser processado, né? Ninguém. claro. Isso independente da profissão ou da causa, ninguém quer ser processado. Por mais que você tenha certeza absoluta que você está certo, que você no teu íntimo ali acha que você não vai ser condenado, né? Porque nós Uhum. advogados nunca podemos dizer isso. Não adianta, você vai ficar preocupado, você vai ter que se expor, porque você vai ter que É, falar com colegas para ir testemunhar. Enfim, é uma situação bem complicada, né? é Então, eu muito acho que ruim, né? por isso Assim, que eu defendo muito essa parte preventiva. Não quer sim. contratar uma assessoria mensal?
Não tem problema, mas contrata ali, paga uma consulta para se orientar minimamente, contrata os documentos principais, né? Sim, Enfim, é, contrata um treinamento para tua equipe, né? Faz é. uma coisa isolada. Eu acho Uma que isso. consultoria, pede para o advogado ir lá, analisar em loco, como é que tá, quais são Uhum. as principais falhas. Aí você foca a atuação do advogado na análise de documentos, o cuidado com os Sim, documentos, ou a confecção dos documentos, ou o treinamento dos profissionais que trabalham ali. Tem sem muita dúvida, atuação, né? sem dúvida. Porque é como você colocou, depois que o leite está derramado, minha filha, aí já É. era. E claro, né, Ali, uma coisa que eu também sempre gosto de falar, a gente não pode prometer blindagem, mesmo com a Não. parte preventiva não existe. Por quê? Porque o acesso à justiça é livre. Então, mesmo que Sim, você faça tudo certinho, tenha todos os documentos e tal, eu não posso, enquanto advogada, garantir que aquele paciente não vai te processar, né? Então, sim, agora, eu posso te garantir que a nossa defesa fica muito mais tranquila, né? Quando a gente com atua para certeza. um médico que fomos nós que fizemos a parte preventiva dele, a gente navega num oceano, num mar muito mais calmo, né? Com muito mais É. segurança, que a gente sabe que vai dizer, doutor, só me manda isso, isso, isso e isso. Pronto, né? Uhum. E por É. isso que a maioria contrata a parte preventiva depois do primeiro processo judicial. Porque aí, quando É. vem o primeiro processo judicial, que a gente liga e diz assim, doutor, tranquilo, vou fazer a tua defesa, me manda isso, isso, isso e isso. Aí eu diz, mas eu não tenho isso. Aí a gente É. diz, pois é, doutor, se Aí tivesse fica a parte difícil. preventiva, eu É, certamente você teria. E aí eles acabam, com lembra aquela tua certeza. proposta lá da parte preventiva? Eu É, vou querer, me interessa. Então é é isso, verdade. sabe? A gente tem que tá preparado, né? Nós temos que ter aí, providenciar as nossas cartas, que eu sempre falo, né? É. Para estar pronto quando a sorte, né? Entre aspas, bater na nossa porta. É, por isso que o conteúdo, né? Você ter acesso a conteúdo profundo é o diferencial Uhum, na sua profissão. Você estudar com conteúdos profundos, né? Para você uhum. conseguir se capacitar para quando essa oportunidade aparecer, você tá pronto. Bom, nós estamos já nos minutos finais, daqui a pouco o Instagram corta a gente. É. Eu Quer acho até deixar alguma que mensagem? cortar ele até não vai, porque eu acho que agora É, ampliou as horas de live, mas eu acho que a gente conseguiu aí, enfim, dar um gostinho, né, do que é atuar na nossa área aí. é, E eu acho que é importante a gente escolher uma área, porque isso faz de nós também profissionais destacados, né? Possibilita a cobrança de consulta, eu sempre defendo muito isso. Cobrem consulta, é, se você é especialista, se você atua numa área, poxa, eu não sei um pouquinho de cada área, eu sei muito do direito médico, então isso me faz de mim uma especialista, então isso também me possibilita, né, me destaca dentre outros colegas. Então, eu acho que valorizar, né, o seu isso, eu acho que a gente conteúdo. tem que se valorizar, eu acho que a gente tem É que verdade. investir, É, né, investir em estudo, investir em se especializar, mas, né, enfim, eu acho que é isso. E eu estou à disposição aí, quem quiser, né? Enfim, estou sempre à disposição via direct. Eu deixei ontem aí os meus contatos também, meu e-mail, e fiquem bem à vontade. Eu tenho muita disposição em ajudar todo mundo. eu também, gente. Quem quiser contar comigo, quem quiser mandar mensagem no privado, quem quiser participar dos meus grupos de WhatsApp, enfim, estou aberta para ajudar. Que eu, como a gente conversou tanto aqui, tem mercado para todo mundo. A Isso gente aí, tem que contar com a ajuda mútua dos outros, porque hoje é você que ajuda, amanhã é você que é ajudado, né? Eu costumo sempre claro, dizer isso. sem dúvida, sem É, dúvida. só falando do meu curso, ele encerra as inscrições amanhã. Muito obrigada àquelas pessoas que já fazem parte do meu time. Tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor para que você se destaque com excelência no mercado de trabalho. Sem Então, dúvida, as tenho inscrições se certeza. encerram amanhã. Vamos Quer lá, fazer falar pessoal, do ó. seu também? O meu, na verdade, Ali, eu tenho, agora que eu me desliguei, né, do hospital, eu vou ter mais horários disponíveis. Eu antes tinha uma agenda bem restrita, porque eu só fazia encontros depois das 18 horas. Então, agora eu abri aí a minha agenda. Eu falei, talvez eu tenha mais tempo, mas espero que não. Espero que o tempo continue escasso como antes. Mas, enfim, quem quiser, eu agora vou poder atender, né, de manhã, à tarde, depois das 18 também. Então, isso vai abrir bastante. Então, conforme vai abrindo, né? Vai tendo agenda, eu vou conseguir atender aí todo mundo. Ótimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceitado Obrigada, Ali, esse pelo convite. convite, Espero que viu? seja Foi que um a gente faça prazer. mais lives. Eu vou Isso sempre fazer aí, live com vamos você. fazer. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. E o dia que eu abrir aí a minha comunidade em direito médico,
eu te Ah, mando eu um quero convite para participar. que você faça parte, sim, sem dúvida. Com certeza. Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Ah, Muito legal. obrigada a todos que participaram. Um Muito obrigada a beijo, todos pessoal. mesmo. Obrigada, Obrigada, tá? Fernanda. Ótimo final de Beijo, beijo. semana. Até. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.